Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Olá a todos, eu sou Dini Leão, doutoranda em Artes Cênicas pela Universidade de São Paulo, e o trabalho que eu vou compartilhar com vocês hoje é um trabalho a partir da minha dissertação de mestrado, defendida em 2020 também pela USP, pela pós-graduação em Artes Cênicas, sob a orientação da professora Elizabeth Azevedo, que segue me orientando também no doutorado. O Teatro Experimental do SESC como um espelho social. Antes de iniciar essa apresentação, eu quero trazer uma breve reflexão a partir de Buenaventura, do livro Epistemologias do Sul, a edição que eu tenho de 2009. E nesse livro, o Buenaventura vai falar justamente que as relações sociais são uma mescla, uma fusão entre a cultura e a política, ou seja, uma interação entre a inter ou intracultura com os fenômenos políticos, na sociedade. Essas interações vão ser sempre a partir de um contexto. Esse contexto quer dizer que depende das forças dessas interações. E quando a gente fala de uma cultura hegemônica, uma cultura dominante, tem a ver com a força empregada, força política, militar, colonial, cristã, ocidental, que se põe contra as culturas não ocidentais e não cristãs. Ou seja, qualquer conhecimento epistemológico tem a ver com o seu contexto. Cabe a nós, historiadores, pesquisadores, olhar as reminiscências do passado e dessa história a contrapelo, conforme nos traz o pensamento de Walter Benjamin, teses sobre o conceito de história. E a partir disso a gente consegue dar voz aos silenciados, aos que não tiveram as suas histórias contadas. Eu trago essa primeira reflexão porque foi justamente esse o cerne do trabalho do Teatro Experimental do SESC do Amazonas. Esse grupo de teatro que eu trago como exemplo desse contexto da cidade de Manaus, do norte do nosso Brasil, para falar sobre essas práticas culturais e teatrais que tem a ver com o fato do teatro ser esse espelho social, ou seja, ele reflete a sociedade, reflete os paradigmas, os conflitos, as contradições, e às vezes por meio do riso, por meio da sátira ou do drama. Nessa ideia de o teatro nascer como um espelho social, se a gente for pegar no berço grego, o teatro ele nasce como essa ágora, como essa ideia de reunião, de comunhão entre as pessoas, como um espaço de discussão e dialógico também. Vale lembrar que os cidadãos atenienses faziam assembleias populares para votar nas suas leis. Tamanha era essa potência. E o ágora era esse lugar institucionalizado de debates públicos, que filia esse espaço que ensina os homens a viverem em comunhão, conforme Aristóteles vai propor esse termo. Diante disso, o TESC, o Teatro Experimental do SESC, ele surge em 1968 em um contexto de recrudescimento da ditadura civil-militar, onde foi promulgado o Ato Institucional número 5 e todas essas demandas que foram impostas para a nossa sociedade, onde muitos artistas foram exilados, torturados, muitos trabalhos foram censurados e o TESC nasce enquanto um grupo de teatro amador a partir de uma oficina, um curso de teatro dirigido pelo diretor Nielson Menão, que era um paulista recém-chegado na cidade. E a partir desse curso que foi feito dentro do SESC, do Serviço Social do Comércio do Amazonas, nasce a proposta disso seguir adiante como um grupo de teatro, apoiado de alguma medida pela instituição. Esse início do grupo é um início muito irreverente, muito arrojado, marcado pelo experimentalismo da linguagem, das montagens, e onde eles vão fazer Calígula, uma releitura bem tropicalista da encenação, também muito influenciados por grupos, por encenações do Teatro Oficina, como o Rei da Vela e tudo isso. Mas o foco da conversa de hoje é a partir de 75 e também de 80. Então hoje eu trouxe 2 exemplos de produções do TESC para a gente olhar justamente as relações entre teatro, poder e sociedade e refletir como o teatro serviu como um certo instrumento de reivindicação
de cutucar o dedo na ferida e de falar dos problemas muito específicos da região norte, das nossas particularidades. Em 1975, Márcio Souza, que foi o segundo diretor do grupo, o diretor, dramaturgo, o ilustre filho da Amazônia, como é conhecido, ele entra a partir entre 73 e 74, faz a sua primeira peça, que é A Paixão de Ojuricaba, um drama indígena, e a partir desse momento ele traz uma sistematização para o grupo, uma ideia de investigação, de pesquisa, e um formato mais, digamos assim, de seminários, de laboratórios, de muitas leituras. Isso é um diferencial na cena de teatro de Manaus, porque antes nós não tínhamos um trabalho regular de ensaios, por exemplo, e nem de temporadas fixas. Em alguma medida isso aparece com o TESC. Então, depois dessa trajetória de peças indígenas, como Jurupari, a Guerra dos Sexos, o musical Dessana Dessana, o grupo decide partir para um novo trabalho que vai se basear no livro Galvez, o Imperador do Acre, do Márcio Souza, um livro que fez muito sucesso. E esse livro trata justamente de problemas sociopolíticos da região. Então, em 75, nasce a peça As Folias do Látex, que junto com Tem Piraí no Pirarucu e A Resistível Ascensão do Boto Tocuxi vão fazer parte das comédias políticas do Márcio Souza, né, do TESC. E As Folias do Látex trata justamente esse nome, né? La folie, que vem do francês, tem a ver com as loucuras do látex, que vai falar sobre o período da Belle Époque, ou melhor, vai criticar. A gente tem a história positivista, que vai contar o ponto de vista dos vencedores, né? Do desenvolvimento e do progresso, mas sabe-se que não foi bem assim. A exploração do látex, da borracha, da seringueira, que trouxe uma aparente riqueza para a região, essa riqueza esteve circunscrita a uma elite, né, a grupos de exploradores. Mas, obviamente, muitos povos indígenas tiveram suas terras desapropriadas, seringueiros, mão de obra barata. Então, tudo isso, essa espécie de passado apagado pela história, em alguma medida, o TESC vai tentar recuperar e fazer uma crítica na sua encenação. Então, em 75 é montada As Folias do Látex, eles ficam 5 meses em cartaz no Teatro Experimental do SESC, o teatrinho deles ali dentro da instituição. Eles conseguem viajar com essa peça para se apresentarem em festivais, tem um reconhecimento da crítica muito grande, e é bem interessante porque se trata de uma dramaturgia que vai trabalhar muito as alegorias, as metáforas. E aí eu vou ler um pequeno trecho só para a gente ter uma dimensão de como foi a encenação. Num exemplo claro de alegorias, a concepção dos exploradores, que eram representados pelo americano e pelo britânico, que traz essa ideia de imperialismo presente no norte, e pelo Coronel de Barranco, que é um subalterno que também explora os seringueiros, tinham também, eram representados de formas bem alegóricas, né? E tinham as coristas que dançavam cancan, que também representavam essa influência francesa na região. Então a gente tem aí uma dança desses exploradores vestidos de vampiros e das árvores seringueiras vestidas de bailarinas, de dançarinas de cancan, e uma cena muito rápida com dança que traz essa ideia de exploração em cadeia, que não tem realmente um final, né? Mostra a opressão desse processo, que foi o ciclo da borracha. Por conta disso, vale lembrar que as relações entre o grupo e a instituição já estavam balançadas, justamente porque eles estavam cada vez mais sendo pressionados a mudarem as temáticas, a não falarem tanto da política, mas houve o efeito rebote. Cada vez mais o grupo se interessava em falar dos problemas sociais da região norte. Nós temos a Zona Franca de Manaus, a expansão desse parque industrial que existe até hoje, foi promulgado em 67, ou seja, é um projeto da ditadura civil-militar para expandir a Amazônia. E o TESC vai, mais uma vez, olhar para isso, né? E vai fazer as suas encenações a partir disso, com Tem Piraí no Pirarucu, por exemplo. E mais nos anos 80, a gente vai ter um cenário um pouco diferenciado na política, uma abertura para o populismo. E vão surgir figuras importantes para o Estado, como o governador Gilberto Mestrinho, que disputava as primeiras eleições diretas. Então, embora existisse um fervor aí das pessoas por
poder votar nesse momento, o TESC entendia muito bem a jogada política que estava por trás, de assistencialismo e de muitas outras questões que ficou conhecido a política do Gilberto Mestrinho no território. E aí surge a resistível ascensão do Boto Tucuxi, que, como o próprio nome já sugere, faz uma alusão à resistível ascensão do Arthur Huy e do Bertolt Brecht, esse encenador alemão. E claro, né, a figura do Boto é essa figura que é da lenda do Boto, muito conhecida na região norte, e que vai ser associada à própria figura do Gilberto Mestrinho, que curiosamente vai adotar essa alcunha de Boto na sua campanha, do tanto que ele ficou conhecido. Então essa peça ela nasce de uma forma independente, porque já no final dos anos 80 o SESC rompe bruscamente com o TESC, expulsa eles do teatrinho. Eles vão tentar fazer a encenação de uma forma independente, pela direção de um diretor paulista chamado Márcio Aurélio, porque o Márcio Souza já estava aí sendo um escritor muito reconhecido internacionalmente e não ficava tanto em Manaus. Então o grupo meio que fez esse trabalho de uma forma bem de resistência mesmo, com os próprios recursos, e também tiveram muito boicote da imprensa, né, justamente por essas forças antagônicas aí. Mas enquanto a encenação é uma encenação também, mais uma vez, muito interessante do ponto de vista estético, porque trabalha bonecos gigantes. Nesse momento, em Manaus, nos anos 80, teve um boom de teatro de bonecos e mamulengos, teve a Associação Brasileira de Teatro de Bonecos, muitos artistas se somaram ao elenco do TESC para confeccionar e manipular esses bonecos, como Socorro Andrade, Nonato Tavares, Paula Francinetti, além de usarem o Teatro Amazonas, que foi onde eles tiveram as apresentações, de uma forma diferente até então. Porque o palco era usado de uma forma mais tradicional, no sentido do palco italiano, né, onde você tem uma visão de frente, a plateia vê de frente. E lá eles usavam outros espaços, naquele momento não convencionais, como o fosso do teatro, as coxias. Teve a quebra da quarta parede também, que não era tão comum para aquele período, quando você fala diretamente para o público, para Manaus nesse sentido, né, não era tão comum. Inclusive, teve ameaças de bombas, a polícia ficava fora do teatro, isso chamava cada vez mais a plateia, né? Contraditoriamente, isso aguçava a curiosidade das pessoas. O TESC, infelizmente, só resistiu até 82, por esses motivos, porque os membros foram perseguidos, tiveram que trocar de estado, tiveram que abandonar os seus empregos, porque o diretor do SESC, naquele momento, depois assumiu a direção do banco, de um banco do governo do Gilberto Mestrinho, para a gente ver essa ligação de interesses políticos. Então, realmente não teve como, depois que o Gilberto Mestrinho foi eleito, ele acabou pedindo a cabeça de alguns dos membros aí e o grupo acabou sendo dissolvido. De toda essa história, eu acho que é muito interessante a gente pensar do ponto de vista da produção teatral, do ponto de vista em como o teatro articulou essas formas e essas relações de poder na sociedade, de como esse grupo foi olhar para os problemas muito particulares da região e não teve medo de tocar na ferida desses temas, apesar de sofrer bruscamente as consequências. O TESC ficou 21 anos sem funcionar, ficou um hiato e voltou somente em 2003, com o Márcio Souza sendo convidado a partir de uma nova gestão do SESC. Após ele também sair da direção da Funarte, né, da presidência da Fundação Nacional das Artes. E aí, obviamente, ele já tinha toda uma trajetória reconhecida e talvez isso tivesse facilitado o retorno dele para o grupo, que veio com um novo elenco e, obviamente, na abertura de um período democrático. Vale ressaltar que nesse término do grupo, em 82, jornais do Brasil inteiro, críticos, artistas, escreveram notas de repúdio, escreveram notas nos jornais pedindo para que o SESC voltasse atrás na sua decisão. Inclusive, a Câmara Legislativa do Estado do Amazonas, por meio de 2 deputados, também fizeram essa reivindicação, mas isso também não resolveu a situação e o grupo deixou de atuar por isso. Dentro dessa relação, né, de teatro, poder e sociedade, eu acho que trazer esse exemplo de um grupo do Norte
é sempre considerado a periferia e a margem do teatro brasileiro, é muito importante para nós escrevermos a nossa história, olharmos do ponto de vista não dos vencedores, né, mas de quem faz e quem produz teatro na região norte. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês, espero ter contribuído um pouco por meio da história teatral nesse congresso e agradeço a oportunidade. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.